energético basal, não é? Porque a massa muscular em repouso gasta bastante energia e dessa forma o aumento da massa magra é um aspecto importante. A prática regular de exercícios físicos desempenha um papel fundamental na promoção da saúde. No entanto, quando se trata dos indivíduos que sofrem de obesidade e de transtornos alimentares, a abordagem da atividade física requer um cuidado e consideração especial. Na obesidade, a atividade física desempenha um papel vital no tratamento e na prevenção, reduzindo o risco e complicações e melhorando a aptidão cardiorrespiratória. No entanto, quando se trata de transtornos alimentares, a relação com a atividade física pode ser mais complexa. Alguns indivíduos podem usar o exercício como uma forma de compensação ou controlo de peso, enquanto outros podem evitar completamente a atividade física devido à sua relação complicada com a imagem corporal. Portanto, incorporar a atividade física no tratamento de pessoas com obesidade e transtornos alimentares requer uma compreensão cuidadosa de necessidade e limitações de cada indivíduo. Nesta entrevista, no âmbito do projeto Connect for Health, teremos a oportunidade de explorar a importância da atividade física no contexto destas doenças. Sou a Diana Silva, sou licenciada em Desporto pelo Instituto Politécnico de Bragança e para me acompanhar nesta entrevista teremos a presença do ilustríssimo professor Pedro Magalhães. Pedro Magalhães é doutorado em Exercício e Saúde pela Universidade do Porto e atualmente é professor adjunto na Escola Superior de Educação, lecionando a licenciatura de Desporto e o mestrado de Exercício e Saúde. Para começarmos, um dos pilares do tratamento da prevenção da doença da obesidade é a prática regular de atividade física. Quais são os principais benefícios da atividade física para estes pacientes que têm este tipo de patologia? Ora bem, a atividade física envolve gasto energético, portanto, e a questão da obesidade caracteriza-se por o excesso do acumular de gordura corporal. Portanto, se nós reduzirmos supostamente a ingestão calórica e aumentarmos o gasto, à partida temos um balanço negativo em termos energéticos e isso permite reduzir a quantidade de massa gorda. Quais são os tipos de atividade física mais recomendado para estes pacientes? Acho que aqui o importante é toda a atividade física que é possível realizar, ou seja, a atividade física caracteriza-se por qualquer movimento que a gente faça no dia-a-dia, nas nossas deslocações, na arrumar a casa, por exemplo, no jardinar, o jardim, portanto, todas essas atividades envolvem um dispêndio energético extra àquele que gastaríamos se estivéssemos em repouso. Portanto, devemos sempre procurar fazer deslocações, principalmente as deslocações, que atualmente são muito feitas com base no automóvel, de forma ativa, não é? Porque são oportunidades, de facto, para a gente gastar alguma energia e, com isso, evitar, pelo menos, continuar a acumular essa energia em forma de gordura, não é? Mas é recomendado algum tipo de frequência, de intensidade? A atividade física tem que ser todos os dias, portanto... Claro que pode ser, podemos dar atenção especial quando temos mais tempo, nomeadamente ao fim de semana, por exemplo, o caminhar toda a gente sabe fazer e é uma atividade que pode ser feita na natureza que é mais agradável e durante mais tempo. Portanto, tudo depende, obviamente, dos gostos de cada um, porque tudo que envolve gasto energético, todos os exercícios que envolvem gasto energético devem ser equacionados, não é? Mas passa muito pelo gosto. Se a pessoa faz por sacrifício, não tem futuro, não é? Portanto, tem que ser o gosto, tem que ser um hábito criado pela pessoa e só a partir daí a pessoa começa a praticar de forma regular. E isso é que é o fundamental. É claro que depois, se nós optarmos por o exercício físico, que é outra componente da atividade física, que envolve já uma intensidade, uma frequência, e que me equipo com um determinado objetivo para fazer aquela atividade, como correr, por exemplo, ou ir de bicicleta, aí já estamos a privilegiar também a questão da intensidade, e a intensidade é um fator importante também para melhorar a condição física, e com isso a pessoa sentir-se mais capaz e menos cansada quando faz atividade física e quando faz deslocações mais longas e durante mais tempo. Portanto, é importante também para a saúde, em termos de saúde, este aumento da condição física que vem em decorrência da intensidade. Eu costumo dizer até que é preferível às vezes termos uma pessoa com mais gordura corporal, mas que tenha uma boa condição física, do que alguém que é magro, que não tem problema de excesso de gordura, mas que tem uma fraca condição física.
Portanto, uma boa condição física em termos de saúde é um aspecto bastante importante. Como profissional do desporto, tem algum tipo de prática para incentivar os pacientes com obesidade para praticarem mais o exercício físico? Normalmente estas pessoas têm fraca apetência para a atividade física e para o exercício, ou seja, não têm um gosto especial. E aí a motivação é fundamental, ou seja, aquele acompanhamento como personal trainer, não é? Um treino de personalidade pode fazer, é importante para motivar, para orientar, digamos assim, e por aí fora. Portanto, acho que ter alguém ao lado que possa acompanhar e que possa ajudar a manter-se motivado é importante, porque se a pessoa perde a motivação, acaba por deixar de praticar e, pronto, e deixar a atividade, não é? Nos transtornos alimentares, acha que a prática de exercício físico pode ser incorporada na parte do tratamento destes transtornos? Acho que pode. E deve, ou seja, mesmo algumas patologias como a diabetes tipo 2, por exemplo, a questão do estilo de vida, que envolve a questão da alimentação e da atividade física e exercício físico, são questões que devem ser integradas no tratamento. Portanto, o tratamento não pode ser feito só à base farmacológica, porque o efeito é muito menor se tiver também esta componente associada de alteração do estilo de vida. Só que alterar os estilos de vida de forma, desta forma parece fácil, não é? Mas é muito difícil. Portanto, alterar hábitos que normalmente fazemos no dia a dia não é nada fácil, envolve muito tempo até a pessoa interiorizar novos estilos de vida, em que a atividade física passa a ser uma constante, mas que deve haver esse esforço, porque é uma componente que pode auxiliar muito na redução, por um lado, de alimento, porque a pessoa, se estiver em casa com comportamentos sedentários, está mais próximo do frigorífico e come mais frequentemente, pelo menos acontece comigo. Se uma pessoa sair e andar cá fora, a sensação de fome até nem aparece tanto, portanto é importante as pessoas terem esse hábito de sair e fazer deslocações de forma ativa, procurarem oportunidades para fazer atividade física, em vez de ir subir de elevador, por exemplo, ao segundo ou terceiro piso, irem de escadas, forçosamente, para aproveitarem essa oportunidade para fazer atividade física. E se elas tiverem essa ideia, portanto, de aproveitar então todas as oportunidades para isso, acabam por ir somando gasto energético ao longo do dia, que no final pode ser significativo. Nos tratamentos, qual é que acha que são as modalidades, os exercícios físicos assim mais melhores para o tratamento das pessoas que têm transtornos alimentares? Ora bem, Depende muito do sujeito. Portanto, a prescrição do exercício, tal como a prescrição farmacológica, muitas vezes não pode ser feita de forma geral para toda a gente. Portanto, depende das pessoas que têm comorbilidades ou não associadas. Portanto, se for um excesso de peso considerável, se a gente disser para a pessoa andar, sei lá, 10 km, se calhar é uma sobrecarga muito grande para as articulações. Se calhar aí faz sentido também as pessoas fazerem gasto energético no meio aquático, não é? Portanto, fazerem exercícios, mas não é... Muitas pessoas vão para a piscina e pensam, por ir para a piscina, que gastam energia. Não, tem que se mexer, não é? Portanto, tem que fazer atividade nesse meio, mas retira de alguma forma o peso corporal, não é? E dessa forma não sobrecarrega. Portanto, se calhar uma alteração, ou seja, uma alternância entre atividades mais de locomoção, sei lá, de ginástica de manutenção, de musculação. A musculação é extremamente importante, porque ao aumentarmos a quantidade de massa magra, portanto, massa muscular, através do treino de força, podemos estar a aumentar o gasto energético basal, não é? Porque a massa muscular em repouso gasta bastante energia, e dessa forma o aumento da massa magra é um aspecto importante, porque a pessoa, mesmo durante o repouso, está a gastar mais energia do que outra que tem menos massa magra. Portanto, daí a musculação ser um aspecto importante. Portanto, eu acho que a complementaridade de várias modalidades envolvendo a musculação ou o trabalho de força, a questão da atividade semi-aquática, pode ser hidroginástica, pode ser natação, tudo depende se a pessoa sabe nadar e se não tem fobia à água, não é? Que às vezes acontece. E a questão da atividade física também, ou seja, da pessoa caminhar, ir para o trabalho de preferência a pé ou de bicicleta, tentar arranjar forma de manhã e à tarde fazer sempre uma caminhada, são aspectos importantes. E há aqui um conceito às vezes importante a ter, que é as pessoas quando fazem exercício físico, como por exemplo fazem uma corrida, sei lá, 5 km,
ficam com a ideia, como já correram, já fizeram um gasto energético muito grande, já não precisam fazer atividade física e andam de carro depois para todo o lado. É uma ideia errada, ou seja, a atividade física é extremamente importante em complementaridade com o exercício para, no final do dia, termos um gasto energético considerável que permita compensar ou superar a ingestão de alimento, de calorias, neste caso, que nós fizemos. Os meus sinceros agradecimentos, Pedro Magalhães, pela sua participação. A atividade física desempenha um papel importante no controle do peso e é fundamental